Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos para o caderno 3. O primeiro conteúdo aí, nós temos a equação do primeiro grau. Equação do primeiro grau. Então, quando eu estudo equações, eu tenho que pensar na ideia de equilíbrio. É o que acontece com essa balança. Essa balança está aqui de forma equilibrada. Ou seja, a quantidade de massa que tem no primeiro prato dessa balança também tem no segundo prato da balança. Observe que esses cubozinhos estão sendo representados pela letra X. Então, significa dizer que é um termo desconhecido. Eu desconheço a massa desses cubos. Né? Então, isso aqui na equação, esse termo desconhecido na equação, é chamado de incógnita. Cada prato desse aqui, da balança, na equação, vai ser chamado de... Esse primeiro prato aqui vai ser chamado de primeiro membro. Esse segundo prato vai ser chamado de segundo membro. Então, olha só. Eu vou tentar montar a equação, formar a equação. E vamos também tentar descobrir o valor de x. Não esquecendo que se eu tirar um cubo desse primeiro prato, eu tenho que tirar um cubo do segundo prato. Se eu tirar 6 kg desse primeiro prato, eu tenho que tirar 6 kg do segundo prato. Por que eu fazer isso? Porque senão a balança não fica de forma equilibrada. Se a equação estuda a ideia de equilíbrio, então se eu tirar a quantidade de massa que eu tiro de um prato, eu tenho que tirar do outro. Isso aqui eu vou fazer na questão da equação, falando do primeiro membro e segundo membro, certo? Então vamos lá, equação montada. Ficou aqui, ó, 3x mais 6 igual a x mais 10. Então essa aqui é a equação, ó. Esses 3x aqui significa esses 3 cubinhos somado com quem? Com 6, igual a quem? A x mais, aqui ó, 5 mais 5 que deu 10. Então, isso aqui é uma equação. Então, como é que eu sei que isso aqui é uma equação? Pela presença da incógnita, que esse x aqui, né, representa a incógnita, e também pela presença de quê? Da igualdade. Então, observa outro detalhe, que isso aqui é uma equação do primeiro grau. Por que do primeiro grau? Porque o expoente dessa letra aqui, desse x, é como se fosse 1, subtende que é 1. Por isso que é uma equação do primeiro grau. E na equação, a gente analisa também outro detalhe, é que ela é formada por duas expressões algébricas. Eu tenho aqui no primeiro membro uma expressão algébrica e no segundo membro outra expressão algébrica. Mas o que é uma expressão algébrica? Expressão algébrica é uma expressão que é formada por letras e por número e também por operações. Então, por isso que aqui eu tenho uma expressão algébrica no primeiro membro e uma expressão algébrica no segundo membro. Na expressão algébrica, essa letra aqui não é chamada de incógnita, ela é chamada de variável. Por quê? Ela é variável lá na expressão algébrica, porque a gente dá valores para a letra. Na equação, essa letra aqui, você tem que descobrir o valor dela. Existe uma diferença de variável para incógnita. Incógnita, na equação, que ela é apresentada na equação, ela quer que você vá buscar, que você descubra o valor dela, dessa letra. Já na expressão algébrica, essa letra aqui, que é chamada de variável, você atribui valores para ela, certo? Mas aqui nós estamos falando de equação, certo? Então, vamos tentar descobrir o valor do x. Então, vou usar aqui o processo aditivo e o processo multiplicativo, ou seja, a quantidade olhando, né, para a balança, a quantidade de massa que eu tirar de um prato, eu vou tirar do outro. Ou seja, aqui na equação, se eu tirar 6 nesse primeiro membro, eu tenho que tirar 6 no segundo membro. Se eu tirar x no primeiro membro, eu tenho que tirar x no segundo membro. Então, vamos analisar passo a passo. Então, tem aqui, ó, vou tirar 6 desse primeiro membro, eu vou tirar 6 também do segundo membro. Como fica esse resultado? Então, ó, aqui repetiu 3x, aqui se eu tenho 6, tiro 6, desapareceu. Repeti a igualdade, repetir o x, e aqui, ó, 10 tirando o 6, sobra 4. Aqui ainda não dá para saber o valor de x. Por quê? Porque eu quero o x sozinho. Eu quero o x no primeiro membro e no segundo membro o valor do x. Então, o que é que eu vou fazer? Já que aqui tem um x no segundo membro, então vamos tirar um x no primeiro também? Então, vamos lá. Então, tirando um x do primeiro membro e um x do segundo membro. Como fica isso aqui? Então, ó, 3x tirando o x fica 2x. Esse x, né, com esse outro aqui, ó, desaparece. Sobra quem? O 4. Mas o x ainda não está só, ainda não sei qual é o valor de x. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou tentar, já que aqui estão 2 multiplicando x, agora eu vou usar a operação inversa da multiplicação, que é a divisão. Então, eu vou pegar 2x e dividir para 2. E esse 4 também vou dividir para 2. Por que por 2? Porque o número que acompanha o x aqui, ó, é um 2. Então, eu tenho que fazer desaparecer esse 2. Então, eu tenho que dividir 2x por 2. E esse mesmo 2 que eu usar aqui para dividir, né, esse 2x, eu tenho que usar para dividir o 4 também.
Então, tá aqui, ó, 2x dividido para 2, igual a quem? A 4 dividido para 2. Como fica esse resultado? 2x dividido para 2, ó, sobra x. E se eu dividir 4 para 2, dá 2. Então, está aqui, ó, x igual a 2. Então, significa dizer que a massa de cada cubinho desse aqui representa exatamente 2 quilos. Agora, nós temos aqui uma situação, problema, que diz aqui, a balança está em equilíbrio e as 3 melancias têm o mesmo peso. Qual é o peso de cada melancia? Observando que a balança está em equilíbrio, nós vamos ter que descobrir a massa de cada melancia dessa, formando o quê? Uma equação. Então, vamos lá. Então, a equação montada está sendo o quê? X mais 7 igual a x mais quem? Mais 12. Observe que cada melancia dessa está sendo representada pela letra X. Então, vamos fazer a resolução, né? O objetivo é deixar apenas um X nesse primeiro membro, né? E no segundo membro, a massa que tem essa melancia. Então, somando aqui x mais x, vamos ter 2x mais 7 igual a quem? A x mais 12. Então, vamos tentar tirar o 7, esse pesozinho lá de 7 quilos do primeiro membro, né? E vamos também tirar 7 quilos do segundo membro. Então, aqui nós temos aqui 2x mais 7 menos 7 igual a x mais 12 menos 7. Como fica esse resultado? Então, aqui ficou 2x igual a x mais quem? Mais 5. Então, observe que o x aqui no primeiro membro ainda não está só, ele tem que ficar sozinho. Então, se eu tirar um x no primeiro membro, eu vou ter que tirar esse x do segundo membro também. Então, vamos lá. Então, aqui, ó, 2x menos x igual a x menos x mais 5. Então, como vai ficar a resposta dessa questão? Então, aqui, ó, 2x tirando x fica x igual a quem? Esse x com esse x desaparece, sobra apenas 5. Então, significa dizer que a massa de cada melancia dessa é exatamente 5 quilos. Então, a equação é uma sentença matemática representada por uma igualdade que contém um ou mais termos desconhecidos. Temos aqui agora a sequência. Olha só, chamamos de sequência uma relação de elementos, sejam números, figuras, letras, os dias da semana, por exemplo, domingo, segunda, terça, quarta, né? E assim por diante. Então, exemplo de sequência. Nós temos aqui os números pares, o 0, 2, o 4, 6, 8, né, que são infinitos. Então, observe que cada elemento dessa sequência é chamado de termo. Ele quer aqui que você compreenda o que é uma sequência recorrente. O que é uma sequência recorrente? Uma sequência recorrente é quando o termo depende do termo anterior. Quando eu falei do dia da semana, por exemplo. Então, observe que começa domingo, né? Domingo, segunda, terça. Então, quem está antes de segunda-feira? Quem vem antes de segunda-feira? Domingo. Então, ele é dito uma sequência recorrente por isso, porque um termo depende do outro anterior. Então, tem aqui um exemplo, uma equaçãozinha, onde foi colocado já o valor do primeiro termo, e ele quer que você descubra o segundo e o terceiro termo. Aí vem aqui a equação que é A2 igual a A1 mais 2. Essa equaçãozinha ela já vem montada. Então, como é que eu faço para descobrir o segundo termo, se eu já conheço o primeiro? Então, repete o A2, no lugar desse A1, eu vou substituir quanto? 5, mais quem? Mais 2. Então, repete o A2, então 5 somado com 2 dá 7. Então, significa dizer que o segundo termo da sequência vale quanto? 7. Vamos descobrir o terceiro termo? Então, o terceiro termo vai ser quem? A3 igual a A2 somado com 2. Repete o A3 igual, no lugar do A2, eu vou substituir quem? O 7. Então, somando 7 mais 2, que vai dar quanto? 9. Então, essa sequência aqui, né, são representadas por que números? 5, 7, 9 e assim por diante.